Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede a salvação da minha alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Luís Maria Grião de Montfort, cuja a relíquia nós temos aqui, um pedaço de seu osso, uma graça, temos a presença então de São Luís entre nós. Quem foi São Luís? São Luís como um sacerdote. Quem foi São Luís como um sacerdote? Primeiramente, um padre que escolheu a castidade, a pobreza e a obediência como seus ideais fundamentais. Todos os sacerdotes vivem a castidade, vivem a pobreza, vivem a obediência como todos os religiosos, cada qual dentro do seu carisma. Mas os santos, eles nos ensinam a escolher aqueles caminhos que a igreja nos propõe como nossa vida. São Luís, ele só não fez um voto, São Luís escolheu viver. Ele não só prometeu num voto, numa fórmula litúrgica, ele escolheu viver puramente, castamente, pobremente e principalmente obediente. E nessa questão Deus o santificou muito pela obediência. Como sacerdote, São Luís Maria Grião de Montfort viveu como sacerdote só 16 anos. Uma breve vida sacerdotal, mas muito fecunda. E nessa sua breve vida, ele como um grande apóstolo e missionário de Nossa Senhora, ele recebe do Papa de sua época a cruz missionária e se torna missionário em terras francesas e vai de cidade em cidade pregando o santíssimo nome de Jesus, a loucura e o amor da Santa Cruz e a consagração a Nossa Senhora. São Luís não só pregou com a sua palavra, mas principalmente com seu exemplo. Quantas pessoas se converteram por causa do exemplo, por verem o próprio padre de Montfort, como assim ele era chamado. E um pequeno fato de sua vida, que nos ajuda também a vivermos a nossa consagração a Nossa Senhora, que nos leva a quê? A humildade de vida, essa configuração com Cristo pobre e sofredor. São Luís, depois que ele sai de sua casa e foi para o seminário de São Sulpício, depois de ordenado sacerdote, ele quase não viu sua família. Ele tinha um irmão que era frade dominicano. Depois de ordenado sacerdote, tanto São Luís como seu irmão, eles não se viram. Não haviam fotografias, então com o tempo, como nós vamos mudando naturalmente, eles também mudaram. Né? E um dia São Luís ele vai visitar o seu irmão, o convento do seu irmão, mas ele não se apresenta como Luís Maria Grião de Montfort. Ele não se apresenta como o irmão daquele frade que habitava naquele convento. O seu irmão, dominicano, era o sacristão. Então chega aquele padre, com sua batina surrada, magérrimo pelas penitências, e São Luís ele andava com um cajado. No cimo do cajado ele talhou na madeira uma imagem de Nossa Senhora. Ele andava com aquele cajado, com aquela bengala, ou aquele bastão, por assim dizer, encimado com a imagem de Nossa Senhora. Ora de pé descalço, ora com sua sandália e sua batina, como diz, bem surrada, pobremente vestido, pobremente alimentado. Se aproxima daquele convento e pede para rezar a missa. E ele sabia que o sacristão daquele convento era seu irmão de sangue. Então São Luís se apresenta e diz uma frase, se torna até uma história meio engraçada, mas aconteceu na vida desse santo. Ele disse: Frei, o senhor pode preparar para mim o altar para celebrar a Santa Missa? Assim queria o padre sacristão ouvir. Só que São Luís ele chegou para ele e disse assim: meu irmão, você pode preparar para mim o altar para que eu possa dizer a Santa Missa? Quando aquele padre, o sacristão, ouviu São Luís dizendo, meu irmão, no próprio coração dele, ele pensou, como depois ele próprio confessou, ele teve raiva, porque ele era já sacerdote, e por ser sacerdote e mestre de cerimônias, ele não aceitava ser chamado de irmão, mas ele queria ser chamado de padre. Preparou o altar com muito desgosto, com muita má vontade. São Luís celebrou a Santa Missa com muita santidade, com muita devoção. Como um santo,
celebrou a Santa Missa, terminou as cerimônias, tirou os paramentos, entregou os paramentos para o seu irmão e disse: meu irmão, muito obrigado, e amanhã eu voltarei para de novo dizer a missa. E foi embora. São Luís foi embora, ele foi se hospedar num convento de freiras, ao qual ficaram muito felizes quando o padre de Montfort, como ele era conhecido, chegou e pregou para elas e com elas rezou. E nisso, aquele frade, cheio do orgulho, cheio de si mesmo, como nós também, né? Às vezes nós não sabemos ser humildes, às vezes nós não aceitamos quando nos colocam no nosso lugar. Às vezes nós queremos uma fama, um lugar que não é nosso, que nem Deus nem as pessoas nos deram. Mas isso foi um exemplo que também serviu para a santificação desse frade. Ele com raiva: como que esse padre chega e me chama de irmão? Devia me chamar de padre também. No outro dia, chega São Luís e diz a ele: meu irmão, o senhor pode preparar o altar para mim? No coração dele, ele disse: agora ele vai ver o irmão. Ele pegou os piores paramentos, os paramentos rotos, velhos, guardados no fundo da sacristia, os piores paramentos, os piores alfares, os piores vasos sagrados, mais velhos, carcomidos, preparou para que São Luís pudesse dizer a Santa Missa. São Luís rezou a Santa Missa santamente, como no outro dia. Ao término da Santa Missa, ele retirou os paramentos, o abraça, falou: muito obrigado, meu irmão, e voltou para o convento das freiras. Ao término da Santa Missa, o superior dos dominicanos se aproxima do sacristão e diz: hoje o senhor deve estar muito feliz, não é? Ele disse: feliz por quê? Eu fui muito humilhado por esse padre. Ele falou: como? Como você foi humilhado pelo seu irmão? Ele falou: que irmão? Olha, seu irmão, seu padre de Montfort, seu irmão de sangue, ele veio aqui te visitar. Naquele momento ele se assustou e falou: é meu irmão? Meu irmão Luís Maria? Sim, seu irmão. Naquele momento ele lembra, né? Por isso que ele me chamou de irmão. Não me menosprezando, mas me chamando daquilo que eu era para ele, né? Seu irmão de sangue. Veja a santidade de vida de São Luís, que não cobrou para si um direito natural de ser bem tratado pelo seu irmão de sangue. Logicamente, depois, esse frade foi atrás de São Luís no convento das irmãs, e ali se reconcilia com São Luís e festeja essa nova vinda, esse reencontro com seu irmão, e ali também uma ocasião de santificação para ele. O próprio São Luís também, quantas vezes foi perseguido, proibido até de celebrar a missa, proibido de pregar. O que São Luís fazia? Obedecia. Uma vez São Luís, ele construiu um grande calvário, cheio de imagens sacras na cidade. No dia da inauguração, o bispo disse que não iria benzer, e o governo mandou que se destruísse todas as imagens. Enquanto todas as pessoas que lutaram por quase 6 meses construindo tudo aquilo, irados, São Luís começou a dizer: louvado seja Deus. E não reclamou e não murmurou. Veja o coração de uma pessoa que se consagra a Nossa Senhora, o que Deus faz. Ele santifica. Vamos pedir a São Luís esse exemplo de humildade, exemplo de paciência. Aquele que escreveu tantos livros, por exemplo, a Carta aos Amigos da Cruz, que é uma das suas obras fundamentais, escreveu aonde? Ajoelhado, rezando diante da cruz. Vamos pedir a São Luís que ele nos ensine que a verdadeira ciência dos santos é a Santa Cruz pelos olhos de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.